E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Jesus veio em três nomes de filho. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Creio em milagres. Irmão Wesley cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Em toda a criação de Deus, eu vejo o seu poder. E quem contempla a linda flor milagre pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tem um Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez por mim. Perdão, felicidade, paz, eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tem um Deus de amor.
renova o coração e num milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Jesus veio em 3 nomes. 3 nomes de filho. Isso importa muito para os filhos de Deus. Porque Jesus é que nos faz conhecer a Deus. Conhecer o nome do Pai. Manifestei o teu nome aos homens. O filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus é a representação do Deus vivo, que é Espírito, que enche os céus e a terra, e que concentrou em seu Filho Jesus, para assim tratar conosco, homens pecadores. Ele veio em 3 nomes, 3 nomes de filho. No nome de filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. Portanto, aí temos 3 nomes de filho, se referindo à mesma pessoa. Filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. E ele veio primeiro no filho do homem. Isto porque ele era o profeta. E como profeta, ele se manifestou como filho do homem. O nosso Jeová mesmo chamou Ezequiel, o profeta, de filho do homem. O que tu vês? Jesus nunca referiu-se a si mesmo como um filho de Deus. Ele referiu a si mesmo como filho do homem, porque as Escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas Escrituras. Cada palavra deve ser assim. Esta é a maneira que eu creio nisto, diz o profeta, na mensagem O Desvelar de Deus.
Esta é a maneira que ela deve ser. Pois somente sendo assim é que ela poderia ser, de fato, a palavra de Deus. Então não é porque eu creio, porque nós cremos, é porque ela é. Ela é a palavra de Deus. Não quer dizer eu creio que ela é a palavra de Deus. Eu creio. Fica sendo bastante relativo. Então você não pode dizer eu creio que ela é a palavra de Deus. Você tem que dizer ela é a palavra de Deus. Não é o que eu creio, eu acho que ela é a palavra de Deus. O profeta de Deus considerou-a desta forma e Deus, através dele, provou que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Independentemente do homem crer ou não. Essa palavra na Bíblia Sagrada, nós encontramos em Gênesis capítulo 1. Encontramos aí toda a enfermidade, toda a tristeza, todas as dores de coração, e tudo que sempre aconteceu com os seres humanos veio simplesmente porque uma pessoa descreu em uma palavra e causou tudo isto que o mundo sofre. Simplesmente por uma pessoa ter descrito em uma palavra de Deus. Ora, meus ouvintes, isso é incontestável. E, na verdade, é o nosso Deus. E o cético pode desafiar dizendo, como assim? Como é que esse Deus foi tão fraco, deixando toda a humanidade cair nesse caos por causa de uma mulher? Não, ele teve que permitir, sem dúvida, tudo o que aconteceu. Nós já estudamos isto e vimos que ele queria manifestar os seus atributos. E assim permitiu. Ele traria os seus filhos através da palavra falada. Mas através da queda, eles têm vindo através do sexo, do relacionamento do homem com a mulher. Agora, é necessário que tenhamos uma posição correta diante de um Deus correto. Esta posição não é outra senão a dele próprio. Ele condiciona o homem a estar ante sua palavra, ante sua presença. Isaías, aí em Isaías capítulo 6, nós encontramos que ele ia perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Foi quando deparou-se com a glória de Deus. Agora, o próprio Deus trouxe a condição
do profeta não perecer. Trazendo a condição do homem, ou para o homem não perecer, ele estava colocando este homem de pé diante de si. Agora, através de que meio? Então, vamos lembrar agora dos atributos, destacando o grande atributo de Salvador. Aí, então, vem a representação. Nós estamos de pé diante de Deus por representação. Caso contrário, é caos chamando caos, abismo chamando abismo, e nada mais. Deus não contempla a imperfeição diante de si como adoração, como adorador. Não. O adorador, como adoração, tem que ser perfeita. Agora, você deve parar um pouquinho e pensar nisso. O adorador e a adoração devem ser perfeitos. Mas de que forma? Se nós erramos, só de falar, de pensar que não erramos, já estamos afrontando a Deus. Já estamos pecando, portanto. É pela representação. Aí vem o Filho, parando entre nós e Deus e sua santidade. É Ele que faz com que o adorador e a adoração sejam perfeitos. Dá-se-á o fato, então, de que o vermelho, olhado através do vermelho, é branco. Se você olhar uma cor vermelha, um alvo vermelho, através do vermelho, de um vidro vermelho, uma lente transparente vermelha, aquele alvo vai ser visto branco. Então aí está o sangue de Jesus Cristo. E essa grande realidade pela qual nós adoramos a Deus, louvamos a Jesus Cristo. Que somos perfeitos por representação. Tem um que nos representa. Israel, tendo consciência disto, disse: não fale Deus conosco, porque assim nós vamos morrer, todo mundo. Mas fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. Moisés ali estava sendo um perfeito tipo de Cristo, o que ele é nas Escrituras. Agora você vai caminhando, dando passos nesta solidez da palavra de Deus, identificando o seu próprio Deus, manifestado como Filho do homem, como filho de Davi, como filho de Deus. Filho do homem, profeta, filho de Davi, ele com os judeus, filho de Deus na igreja. Esse que é o grande ministério da representação. Deus não poderia tratar com os gentios excluindo os judeus. De forma alguma. Muito embora ele não trate com os dois ao mesmo tempo.
mas não quer dizer que ele tenha excluído definitivamente os judeus. Por isso ele reservou para si esta posição, filho de Davi. Quando ele, aqui na terra, foi clamado, suplicado por uma mulher, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não a ouviu. Ele não tratou com ela enquanto recebeu esse tratamento partindo de uma gentia. O cego Bartimeu, sendo judeu, foi ouvido chamando-o de Jesus, filho de Davi. Mas aquela sirofenícia, não. Aí então, ele deixou ali aquela grande separação. Não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, aos gentios. Mas ela, pela fé, disse: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Grande essa fé. Grande essa fé. Gentios, pseudos intelectuais, jactanciosos. Não somos nada mais do que catadores de migalhas. A graça que veio para nós, em função, em razão da rejeição dos judeus, vai voltar para eles. E os gentios vão se sucumbir na grande tribulação, por haverem virado as costas para a palavra, para a representatividade, para a perfeição doutrinária. Não tem coisa mais fétida diante de Deus do que essa doutrina nascida no Concílio de Nicéia, em um pacto de fornicação com os reis da terra, um pacto político, religioso, fede, exala mau cheiro diante de Deus. Agora a sua igreja, como ele, está longe disto, tanto quanto ele está, porque ela está nessa representação. Ele está representando alguém ali. Quem? Uma Maria Madalena, uma samaritana, um Joaquim Gonçalves, e aí você fala o seu nome. Simplesmente em troca de quê? De uma aceitação incondicional. Por que não aceitar o plano salvífico de Deus? Que não pode ser de uma forma aqui, de uma maneira aqui, nessa ala religiosa, e outra maneira já diferente em outra ala religiosa, e assim sucessivamente. Que Deus é este? Só existe um. E para tanto, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E você está nisso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.